Oi pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal sobre importação. Antes de começar, quero já avisar para vocês ativar o sininho para receber as notificações de toda segunda-feira, onde a gente tem vídeo novo no canal sobre importação ou exportação. E não deixe de nos seguir aqui no YouTube, no Instagram, que temos diversas informações, sempre dividindo muita informação interessante de comércio exterior e atualizadas aqui com vocês. E esse vídeo nós vamos falar praticamente sobre em que momento vale a pena trocarmos o regime tributário da nossa empresa. Muitas pessoas nos questionam quanto a isso, né? Qual o melhor regime tributário para mim e em que momento eu tenho que trocar? Porque se você está começando, se você tem uma empresa pequena, normalmente você vai ser MEI ou simples e esse é o mundo onde provavelmente teu contador e você sempre ouviu falar que é o melhor regime tributário. Mas será que é isso mesmo? Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre os regimes tributários, em que momento trocar e tudo mais, fique aí que nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Bom, gente, basicamente nós vamos falar aqui sobre 4 regimes tributários que são os principais aí na importação, né? O MEI, o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Vamos começar pelo MEI, porque muitas empresas começam, né? Quem quer importar, as pessoas estão iniciando e normalmente elas vão ter um pequeno negócio, né? Então, MEI é uma alternativa muito bacana se você quer iniciar. Você pode fazer importações através do MEI e você vai ter $50 mil a cada 6 meses para fazer importações. Ou seja, é um valor bem considerável para você que está iniciando nesse mundo de importação. Então, é interessante sim, pode sim fazer muito sentido para você iniciar nesse regime tributário, que é o MEI, né? A única coisa que fica um alerta aí para vocês, que as despesas, você tem $50 mil perante a Receita Federal, né? Quando o radar sair, $50 mil para fazer importações a cada 6 meses. Excelente valor. Porém, você tem que cuidar para não extrapolar o limite do seu MEI, ok? E a questão dos produtos não pode exceder 80% do faturamento. Então, na teoria, extrapola muito se você trouxesse o limite dos $50 mil por semestre. Então, só um alerta aí para tomar um cuidado para não descaracterizar, não sair da MEI em função de ter importado além do permitido, né? Esse é o único ponto que eu ressalvo para vocês. O Simples Nacional é outro sistema bastante utilizado pelas empresas, é o mais simples de controlar, é os preferidos normalmente dos contadores, obviamente, porque é muito mais fácil para eles também fazer esse controle, e normalmente toda empresa que está iniciando está no Simples Nacional, em função de ser realmente muito mais simples, né? Só que nós temos também que pensar na questão de importação. Quando a gente está falando de importação, que esse é o nosso tema aqui no canal, é sobre comércio exterior que a gente fala, quando a gente está importando pelo Simples, todos os tributos são custos, porque você não vai ter nenhum crédito no momento da revenda. Diferente do lucro presumido, que você vai ter o ressarcimento de alguns impostos, e lucro real de quase todos, tirando o imposto de importação. Então, essa é a questão que você tem que verificar. Estou iniciando, vou iniciar a importação no MEI e no Simples. Pode ser, Vivi? Claro. Inclusive, recomendo que seja feito dessa forma, que você não altere o seu regime tributário somente para fazer uma importação. Até porque quando você está iniciando nesse mundo de comércio exterior, pode ser que você nem vá para frente com ele. Você vai fazer uma importação, vai ter que fazer muitos ajustes, vai demorar para fazer novas importações, e aí você vai estar pagando uma tributação alta aqui para continuar trabalhando, revendendo os produtos nacionais, os produtos que você fabrica, e vai ter uma alta carga tributária, porque está com outro regime, que trocou, né, do Simples ou do MEI para o lucro presumido, para o lucro real, e nem está importando, ou seja, nem está utilizando os benefícios que tem do lucro presumido e do lucro real para importação. Então, lembre-se que esse vídeo aqui a gente está falando com foco na importação. É isso que eu quero que você entenda. Porque não adianta eu te falar assim, o lucro real é o melhor. Sim, de fato, o lucro real é o melhor na importação. Porém, a empresa não pode só focar e visualizar a importação. Tirando o fato de você é uma grande
importadora, obviamente, mas daí se você é uma grande importadora, provavelmente você nem está vendo esse vídeo porque você sabe que o lucro real é muito mais vantajoso. Mas se você está iniciando, já está fazendo algumas operações de comércio exterior e vale a pena a gente rever se o seu regime tributário está ainda compatível, se tu está usufruindo o máximo possível dos benefícios. E eu trouxe aqui um exemplo mais prático para exemplificar tudo isso, que eu acho que é o melhor formato que tem, né? Quando a gente consegue colocar em prática e entender. Essa planilha aqui é uma planilha de todos os custos que envolvem uma importação. Esse aqui nós estamos falando de um aço, né, de importação de aço. Pode ser de qualquer outro produto, obviamente vai mudar a tributação, né, as alíquotas, dependendo da NCM, a classificação fiscal do produto, mas basicamente o que você vai pagar, as despesas de origem, despesas no destino, os impostos para nacionalização, tudo isso vai ter em toda a importação, né? Então aqui nós temos essa tabela aí com todos os custos de uma importação. Porém, a gente vai focar lá embaixo ali no resuminho dela, onde eu quero que você entenda essa diferença. Aqui, ampliando o resumo, você vai ver aqui o valor da mercadoria desse aço aí. Então, o cliente pagou 22.809,60 dólares de importação da mercadoria. A gente usou aqui uma taxa de 5,20 o dólar, né? Só para exemplificar. Mas nós temos ali, o cliente pagou 118 mil reais, um pouquinho mais que isso, de mercadorias. De frete, 27 mil e alguma coisinha. Frete, taxas de origem, algumas outras despesas, né, portuárias. De tributos, dá 79.911,77. Ou seja, é um impacto bem alto no custo de um produto, né? Então, quando você olhar naquela tabela mais inferior, onde dá custo final após a apropriação de crédito dos impostos, é aí que você vai ver a diferença. Porque no Simples, na primeira tabela ali, você vai ver que o custo para a importação desse aço foi 250 mil reais. Ou seja, esse é o valor, tanto o desembolso que o cliente teve, quanto o custo de fato dessa mercadoria. Porque o cliente, estando no Simples, ele não tem nenhum benefício de crédito. Mesma coisa com o MEI. Então, tudo é custo para ele. Agora, se esse mesmo cliente estivesse no lucro presumido, ele vai ter crédito de IPI, ICMS e IPI. Então, logo, ele vai desembolsar no momento da importação os 250 mil, porque isso não altera. Porém, ele vai ter um custo dessa mercadoria, no momento que ele revender, de 206. Ali uma redução de mais de 20%. Ou seja, isso é muito vantajoso para as empresas que estão importando regularmente. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Quando que é o momento que a gente tem que trocar, verificar a possibilidade de trocar o meu regime tributário? Em vários momentos que com certeza o teu contador vai dizer, você está chegando perto do faturamento limite, você está com muito lucro, pouco lucro, então você pode estar indo para o lucro presumido, onde você só paga em cima do que você está lucrando, né? Então tem vários momentos, mas quando a gente pensa em importação, é quando você está aumentando as importações. Se você está atingindo um volume que a cada 3 meses você está importando, a cada 4 meses você está importando, ou, enfim, reduzindo isso, vale a pena sim verificar, conversar com a sua assessoria e com o seu despachante para, de repente, ver a possibilidade de alterar esse regime tributário. E se a empresa está no lucro real, ela vai ter crédito de ICMS, IPI, PIS e COFINS. Ou seja, ela vai desembolsar, nesse exemplo aqui, 250 mil reais, porém ela vai ter crédito desses impostos no momento da revenda, ou seja, o custo para fazer essa importação foi de 188 mil, ou seja, uma diferença bem grande comparada ao Simples Nacional de 250 mil de custo. Então, é esse o exemplo maior que eu queria trazer para vocês, para entender que da importação, o lucro real sempre vai ser vantajoso. E é por isso que muitas empresas, quando elas estão fazendo uma estimativa de custo conosco, eles dizem, mas como o fulano ali tem um preço de revenda muito inferior ao meu, se eu estou fazendo importação direto, tirei os intermediários e mesmo assim eu não estou conseguindo ser competitivo. Às vezes é o regime tributário. Por isso que é importante o conhecimento, você entender isso.
Ah, Vivi, então quer dizer que se eu quero começar a importar, já devo ir para o lucro real? Não. De repente você vai precisar percorrer, o que eu falo muito aqui nos vídeos, percorrer esse momento, né? Começar a importar pela MEI, por MEI, começar a importar pelo Simples, mas entender o porquê que de repente o teu concorrente, que é muito maior, que está há anos aí importando antes de você, tem uma margem maior ou consegue fazer um preço de venda melhor que o seu. Porque pode ser que ele, em função dos volumes, já esteja no lucro real e seja vantajoso para ele. Então, isso é importante você saber. E é importante você ter essa conversa com o seu contador. Porque às vezes você está atingindo o limite do Simples e o que muitas empresas fazem? Abrir outro CNPJ para ter 2 empresas do Simples. E isso, gente, muitas vezes não é vantajoso. É mais vantajoso você ter, sim, migrar para um outro regime tributário e ter um único CNPJ para controlar. Ter um único contato com o teu contador, né? Uma só mensalidade com a contabilidade, tudo isso. Então, tem que botar realmente na planilha e entender o que fica melhor para você, para cada empresa, porque cada empresa tem uma realidade diferente, você tem que entender. Você só é importadora, você fabrica alguma coisa, você tem muitas notas, você tem muitas despesas aí que você consegue justificar, você não tem. Então, como é que é teu quadro de funcionários, de colaboradores? Então, tem uma série de análises que tem que ser feito e não apenas dizer, é mais fácil trocar, já que eu estou importando, né? Trocar o regime tributário. Mas após essa análise, você vai conseguir, junto com o seu contador e junto com a assessoria, ter um entendimento maior de o que é o melhor cenário para você. Então, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Temos o curso que realmente importa no comércio exterior, onde a gente aprofunda muito mais isso, essas questões e todas as outras. E se você não conhece o nosso curso online, totalmente online, onde tem mentorias individuais, é muito interessante. A gente aprofunda as questões de importação, de exportação e também essas questões de o que é melhor para você. Então, se você não conhece, pesquise e veja aí o nosso curso online, que é muito legal. No Instagram nós temos, inclusive, lá na nossa bio tem um link que vai direto para você entender um pouquinho mais sobre o curso. E qualquer dúvida, comentário, por favor, deixe aqui, que é muito legal interagir com vocês. Certo, gente? Até um próximo vídeo.